vai conversando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, chamam, eu paro, pergunto também, dou um tempo para vocês perguntarem e a gente esclarecendo dúvidas, tá bom? Primeiro, deixa eu só esclarecer aqui uma mudança que eu fiz na nossa agenda. Pelo edital, estavam previstos aí na sequência, né, o item 3, que são atos e fatos administrativos, trazer conceito, fato permutativo, modificativo, misto. Aí depois contas, conceitos, contas de débito, plano de contas. Só que eu entendi o seguinte, é melhor eu tratar com vocês os itens 4 e 5, tá? E depois tratar o item 3 na próxima aula, porque vocês vão entender muito melhor o conceito de fato permutativo e fato modificativo, tá? Deixa eu só... Pronto. Vocês vão entender bem melhor isso aqui. Porque quando a gente fala de fato, para entender fato permutativo, modificativo, vocês vão ter que entender um pouco de contas, o que são contas devedoras, conta credora, o que acontece com uma, acontece com a outra. Então, se eu for seguir na sequência o edital, vai acabar dando confusão. Então, optei por fazer essa modificação. A gente vai falar do item 4 e 5, dos itens 4 e 5. Aí, na próxima aula, a gente começa com o item 3 e 6, tá bom? Bom, então, como vocês viram aqui, ó, quando a gente está falando de conceito de conta, conta de débito, conta de crédito, saldo, isso aqui, digamos assim, é a alma da contabilidade. Pode ter certeza que isso aqui é a parte mais importante da contabilidade. Porque se você entender débito e crédito na contabilidade, o restante vai ficar muito fácil para você, tá? Vai ficar muito fácil. A maioria das pessoas, quando começa a estudar contabilidade, tem essa dificuldade de associar essa coisa do débito e crédito na contabilidade com o nosso débito e crédito na conta bancária, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter que esquecer um pouco esse débito e crédito da conta bancária e focar aqui na contabilidade por enquanto, tá? Entendendo as contas, a gente vai entender o plano de contas, que também tem muita questão que cai na prova sobre isso. Então são questões, vocês vão ver que são questões fáceis, questões bem simples, caem em concurso de alto nível e que muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu tinha que decorar. Vou mostrar para vocês também que entendendo a lógica, vocês vão precisar decorar pouquíssimas coisas aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte, toda vez que a gente começa a estudar para concurso ou a contabilidade mesmo, a gente faz a faculdade de contabilidade, eu entendo que os professores muitas vezes começam pelo lado errado, né, digamos. Por quê? Porque eles não situam o aluno do porquê que ele está estudando aquilo, do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, às vezes, você fica ali 3 meses ouvindo a teoria, mas você fala assim, poxa, mas até agora eu não entendi ainda nem o débito e crédito, e já estão falando aqui de ajuste, balancete, etc. Então, eu quero começar com vocês mostrando o seguinte, que quando nós chegamos lá no balanço patrimonial, na DRE, na demonstração de fluxo de caixa e outros demonstrativos, vocês vão ver que tudo isso tem uma razão de existir. E que o balanço patrimonial, a DRE, eles não surgem ali do nada, tá? Então a contabilidade, ela tem uma vida. Então você imagina uma empresa, você abriu uma empresa agora, imagina que está começando dia 23, né, de julho de 2020, você está iniciando uma empresa. Essa empresa, para iniciar, ela teve que fazer um registro do seu ato constitutivo, um contrato social, um estatuto que seja. Aí você constituiu essa sociedade. Inicialmente você já tem lançamentos ali. Você já vai ter que lançar. Lançar o quê? Você vai ter que lançar o seu capital social. Tá, Luiz, mas então a contabilidade já nasce ali no momento da abertura da empresa? Sim. Você já tem que começar a criar as contas. É por isso que eu estou contando essa história, porque as contas começam a nascer ali. Então, se você for fazer uma integralização de capital em dinheiro, por exemplo, já vai ter que nascer na sua contabilidade ali uma conta chamada bancos, tá? E uma conta chamada capital social. E aí nós vamos entender quem recebe o débito e quem recebe o crédito. Mas perceba que eu já estou dando uma dica para vocês do que são contas. Contas são esses elementos do balanço patrimonial, são esses elementos que recebem os movimentos que você faz dentro de uma empresa. Então, constituir a sociedade, abrir uma conta no banco, você já tem lá no seu balanço patrimonial, no seu plano de contas, uma conta chamada banco. E já tem uma conta chamada capital social. Estou sendo repetitivo para realmente vocês
fixarem. Tudo bem, Luiz. Então agora eu vou começar a minha atividade. Suponha que a minha atividade seja de compra e venda de mercadorias. Tá? Então, se você vai vender mercadorias, você tem que comprar essa mercadoria de alguém. Você vai comprar de um fornecedor. Essa mercadoria, ela precisa entrar na sua empresa. E ela vai entrar na sua empresa e ir para um determinado local, uma determinada conta. Um local, tanto um local físico, um espaço físico, né, que vai ser um estoque de mercadoria, mas também vai ter que ter uma conta que registre isso. Então, se você comprar a prazo, por exemplo, você já vai ter que criar uma conta chamada fornecedores. A gente já viu isso na primeira aula, que é uma obrigação com terceiros. Tá? Então, você criou lá um passivo chamado fornecedores. E do lado do ativo, você criou uma conta chamada estoque. Ok, agora eu tenho uma empresa, agora eu já tenho um estoque de mercadoria, tenho uma dívida, tudo bem, mas agora eu vou ter que vender, né? Então eu vou ter que gerar receita. Aí você faz uma primeira venda, vendeu à vista. Rapaz, chegou alguém, um consumidor, né? Adquiriu lá de você um determinado valor em mercadorias. Você vendeu essa mercadoria tem que sair do seu estoque. Então, se ela tem que sair do seu estoque, você vai ter que contabilizar um custo dessa mercadoria. Quanto é que custou essa mercadoria para você? Você não vai vender pelo mesmo preço que comprou. Claro que se você comprou por 100, você vai vender ali por 150, né? 160, que seja. Você vai vender. Só que você tem que baixar esse estoque. Você baixa o estoque pelo valor da aquisição. Então, você baixa lá o valor da mercadoria e você tem que registrar isso de uma outra forma também. Você tem que registrar o quê? A receita de vendas. Ora, então eu vendo a mercadoria, sai do meu estoque, eu registro um custo e eu registro uma receita? Sim. Mas onde que eu registro essa receita? Na demonstração de resultado do exercício. E aí você vai ter que criar uma conta para isso também. Suponha que você só fez essa venda, aí você, né, vai fazer o lançamento dos eventos. Se você observar aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Então nós abrimos as contas, tá? Fizemos o lançamento dos eventos, aí você vendeu mais, fez várias compras, vendas, etc. E para tudo isso você tem que registrar. Esse é o papel da contabilidade. Lembra? O objeto da contabilidade é o patrimônio. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos cuidando do patrimônio dessa empresa, estamos controlando o patrimônio. Então você abriu as contas, registrou, fez lançamentos dos seus eventos, aí no final do período, suponha que seja um mês, 3 meses ou um ano, vai depender da sua atividade ou do seu contrato social, você que define lá. Normalmente, como eu disse, começa no dia 1º, né, do ano civil e termina no último dia do ano civil. Então, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí você começou sua atividade agora 23 de julho e vai encerrar 31 de dezembro. Encerrar o balanço, encerrar as contas, tá? Então, você faz o fechamento dessas contas. O que significa isso? Você vai fechar, olha, comprei tanto de mercadoria, tenho tanto de fornecedor, quanto é que eu tenho aqui agora de saldo, né? Para onde foram esses valores? Aí você vai fazer ajustes, que a gente chama, tem algo, não vai cair para vocês, mas tem um demonstrativo chamado balancete de verificação, que aí você vai ver se todos os débitos batem com os créditos. Lembra que lá nós vimos que o ativo tem que ser igual passivo mais patrimônio líquido, ou seja, o meu lado esquerdo do balanço tem que ser igual ao meu lado direito do balanço. Então você vai fazer esse balancete de verificação para saber se o total de débitos é igual ao total de crédito. Maravilha! Agora eu vou encerrar o exercício. O que é encerrar exercício? Eu vou apurar o meu resultado. Eu vou lá para a DRE apurar o resultado. O que é apurar resultado? É você pegar e verificar se quanto você vendeu, então qual é o total da minha receita bruta, menos os meus tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, já é bom vocês irem gravando isso. Então, receita bruta menos tributos indiretos, eu tenho minha receita líquida. A minha receita líquida menos o meu custo de mercadoria vendida, ou seja, aquilo que eu baixei lá do meu estoque, vai ser igual ao meu lucro bruto. E assim por diante, nós vamos aprender tudo isso, tá? Eu vou tirando de lá as minhas despesas até chegar no meu lucro líquido. Então eu apurei o resultado. Depois de apurar o resultado, o que eu faço? Elaboro as demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa,
demonstração da mutação do patrimônio líquido e assim por diante. Criei a minha demonstração. Então, aquilo que está bonitinho lá, que a gente entra hoje na página da empresa, ou no site da CVM, da Bovespa, ou de empresas de consultoria, que você vê aquele balanço bonitinho, ele não surgiu do nada. Ele surgiu desse ciclo que eu acabei de contar para vocês. A empresa ela tem uma vida, então ela não para, ela vai sempre movimentando. E isso que a contabilidade faz. E para fazer, tem que ter as contas para fazer o lançamento. Tudo bem? Bom, aí a gente entra justamente no conceito. O que é conta? De tudo que eu falei aqui, você já consegue definir para mim. Eu falei o quê? São elementos, né, que a empresa utiliza para fazer os seus registros, para lançar os seus eventos. Então, se você quiser pegar o conceito técnico, é um nome técnico, né, aliás, dado aos componentes patrimoniais. Lembra que eu falei? Abrir uma conta no banco. Qual é o nome da conta? Banco. Eu preciso registrar o capital social que eu investi, que é o capital do sócio. Qual é o nome da conta? Capital social. Fiz compra de mercadoria de fornecedores. Qual é o nome da conta? Fornecedores. Luiz, e se eu quiser dar um outro nome? Se eu não quiser dar o nome de fornecedores, eu posso dar o nome de contas a pagar? Pode. E se ao invés de dar o nome lá de somente de bancos, eu quiser colocar banco e dentro de cada banco eu chamar pelo nome, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, eu posso? Pode. E na hora de vender a mercadoria, se eu vender a prazo, eu posso chamar de contas a receber? Se quando eu compro eu chamo de contas a pagar, quando eu vendo eu posso chamar de contas a receber? Pode. Posso chamar de duplicatas a receber? Pode. Por que eu estou repetindo tudo isso aqui para vocês? É para você ver o quanto é fácil entender o que é uma conta e para que ela serve. Tá? Então, nome técnico dado aos componentes patrimoniais. Que componentes patrimoniais? Todos os componentes patrimoniais. O que são os componentes? Cada item desse que eu estou citando, onde você vai registrar bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, resultado de despesa, de receita. Luiz, me dá um exemplo então de uma conta de receita. Receita de vendas. Me dá um nome, né, de uma conta lá do resultado. Receita de vendas. Tá? Me dá um nome de uma conta de despesa. Despesa com energia, despesa com salário, despesa com água, despesa com luz, despesa com tributos. Tudo isso é o nome de uma conta? É. Tudo isso é nome de uma conta. E dentro do patrimônio líquido? Dentro do patrimônio líquido, você pode ter capital social. Tá? Você pode ter reservas de capital. Tudo isso é conta? Tudo isso é conta. São os nomes das contas. Mas para você não ficar só no imaginário, assim, poxa, tudo bem, estou entendendo, sei que vocês estão entendendo, mas para vocês não ficarem somente no imaginário, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui um demonstrativo real, a empresa WEG, tá? Eu escolhi essa empresa aleatoriamente, só para você entender. O que vocês estão vendo aqui agora na tela? Vocês estão vendo um balanço patrimonial de que parte? Do ativo. Isso que está destacado aqui, que nome você dá? Aqui, lógico, é o ativo total, né? Ativo circulante, caixa equivalente de caixa, caixa e bancos, aplicações financeiras, tributos a recuperar. Isso aqui são contas. São contas contábeis. É onde você faz o registro dos seus eventos. Mas eu estou vendo aí que tem um código de um lado e um nome de outro. Exatamente isso. As contas, elas são divididas, elas são criadas, né, por meio de códigos e de descrição. Então, o que comumente você vai ver? O ativo é representado por um e suas, né, variações, digamos, seu detalhamento. Vou explicar um pouquinho. E o passivo? O passivo 2. Então, se você quer do passivo, ó. Pô, mas não é normalmente um de um lado, outro de outro? Sim, a gente estuda para concurso, vê, mas imagina isso aqui, né? O tamanho de uma empresa dessa, fosse colocar isso aqui um do lado do outro. Ia ficar meio estranho. Mas faz diferença colocar um do lado? Não. Mas para fins de concurso, estuda sempre assim.
ativo está do lado esquerdo, passivo está do lado direito e o passivo mais patrimônio líquido. Mas a demonstração real ela pode aparecer assim? Pode. O que eu quero que você entenda aqui? É que aqui dentro do balanço patrimonial você tem o quê? Um conjunto de contas. Nada mais é do que um conjunto de contas que faz todo o controle, todo o registro do seu patrimônio. Então, tudo aquilo que aconteceu durante o ano, tudo aquilo que aconteceu durante o trimestre, durante o semestre, vai ser consolidado dentro do balanço patrimonial. Isso em se tratando de contas patrimoniais. Então, se eu tenho aqui, ó, agora, observa o seguinte, passivo total, 2. Essa é a conta mais agregadora, digamos assim, a conta mais sintética que tem do lado do passivo, é o meu passivo total. Depois, ele vai sendo detalhado. Então, eu tenho agora o 2.01, que é o passivo circulante. Então a gente já está aprendendo que o passivo total, ele se divide em passivo circulante e passivo não circulante? Sim. Dentro do meu passivo circulante, eu tenho as contas que vão vencer no curto prazo. Tá? Então, eu tenho as contas com maior grau de exigibilidade. Isso vai ser importante você guardar, a gente vai tratar. Então, 2.01 passivo circulante, 2.0101. Ela é mais detalhada do que o 2.01. O que está dizendo com isso aqui, Luiz? Está dizendo que se no concurso o examinador perguntar para você que essa conta pertence a esse grupo, porque ela tem um nível de detalhamento maior, está perfeito. Essa conta, obrigações sociais e trabalhistas, pertence ao passivo circulante, que pertence ao passivo total. Obrigações sociais pertence a obrigações sociais e trabalhistas, que pertence ao passivo circulante, que pertence ao ativo total. Ou seja, o seu nível de segregação ele vai abrindo e quando você chega aqui, você tem a consolidação desses valores. Conta então, Luiz, é isso? É. Você tem um código, você tem uma descrição e você tem os valores que foram lançados nessa conta durante um determinado período. E em determinado momento, aquele ciclo que eu mostrei para vocês, você encerra o exercício e você levanta as demonstrações contábeis. Tá, eu já vi ativo e vi passivo. Tá? Aqui, patrimônio líquido também, tá vendo? Então, dentro do patrimônio líquido, ó, patrimônio líquido é a conta sintética. Agora, capital social é uma conta mais analítica. Então, contas sintéticas e conta mais analítica. Não sei se vocês já viram aqueles sistemas, normalmente tem programas de computador, sistema, onde você tem um maisinho. Você vai lá assim, tem um maisinho e está tudo fechado. Aí, se você olha lá um nome, por exemplo, ativo. Se você clica nesse maisinho e vai abrindo, vai detalhando, não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso que eu estou falando, mas é muito comum em sistemas você fazer isso. Aí eu quero ver mais coisas, mais detalhes. Você clica naquele maisinho, ele abre. Quero ver mais, abre. É isso aqui que acontece no balanço patrimonial na DRE. Quanto mais você vai detalhando, você vai chegando no nível de lançamento. Então você sai de uma conta que é mais analítica para uma conta que é mais sintética, ok? Me mostra uma DRE. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma DRE agora. Opa, deixa eu ver se abriu aqui. Não, acabei abrindo, não. Tá no de baixo, aqui. Demonstração do resultado. Mesma coisa. Olha a minha conta mais agregadora, digamos assim. Eu tenho a minha receita de vendas, tá? Aí tem o custo, lembra que eu falei para vocês? Você tem o custo dessa receita e aí você vai descendo os níveis até chegar onde? No seu lucro. Então quer dizer que isso aqui também é conta? É. Aí, se você observar aqui, ó, lá nós começamos com 1 e 2, ativo 1, passivo 2. Normalmente, na DRE, quando você está fazendo os lançamentos no plano de contas, tá? Aqui porque está consolidado, mas no lançamento, receita seria 3, despesa 4. Mas isso não importa, é só você se situar. Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque se você guardar na sua mente esses demonstrativos aqui, toda questão que vier falando de conta, você lembrar que essas contas estão dentro do ativo, que essas contas estão dentro do passivo, que elas podem ser sintéticas e analíticas e registrar esses lançamentos, você vai ver que você consegue responder muita questão.
Muito melhor do que você decorar. Você guardando a imagem, você não precisa pegar esse balanço depois, tá? Pô, vou entrar lá na empresa, decorar essas contas, não precisa. Eu só preciso que você tenha essa memória virtual de que na hora da prova, você bater o olho, você não vai lembrar do conceito de conta, ipsilitre, mas você vai falar assim, cara, eu não lembro do conceito de conta, mas eu tenho ideia do que ele está falando. Eu lembro daquele balanço que eu enxerguei lá, onde tinha o código de uma conta, tinha a descrição de uma conta, e eu consigo responder essa questão. Vocês vão ver. Mais na frente tem exercício, aí vocês me contam se resolve ou não resolve. Até aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Sim, Luiz. Pode falar, Lucas. A conta, no caso, então, ela seria só o nível mais geral? Então, por exemplo, a conta seria só o 1, o 2, o 3, ou cada subnível também é conta? Cada subnível também é conta. Cada subnível também é conta. Só que você tem as contas que são chamadas sintéticas, ou seja, esse 1 que você falou é uma conta sintética. Eu não consigo fazer um lançamento contábil, digamos, para você entender melhor, eu não consigo fazer um lançamento contábil dentro de uma conta 1, que é um ativo. Mas eu consigo fazer um lançamento contábil dentro de bancos. Que banco vai estar dentro de uma outra conta, dentro do seu disponível, por exemplo, que vai estar dentro do ativo circulante, que vai estar dentro do ativo. Mas todas elas são contas. Perfeito? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês aqui agora são contas. Sejam elas as mais sintéticas ou as mais detalhadas. Conta, 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 tudo conta. Tudo bem? O que muda é que às vezes vai estar mais detalhada ou mais sintética. Respondeu? Sim, perfeito, obrigado. Né? Aí, você fala assim, poxa, então eu bati o olho naquilo ali, olhei o balanço, olhei a DRE, olhei as contas do ativo, olhei as contas do passivo, e aí eu vou para a lei. O que a lei diz? Artigo 178 da Lei 6.404/76. Lembra que eu falei para vocês que é a legislação mais importante para você estudar para esse concurso? Lei 6.404/76, obviamente você não vai estudar a lei toda, porque é um calhamaço, né? Tem muita coisa lá que você não precisa. Mas esses artigos que, porventura, eu citar para vocês, é importante você dar uma olhada, dar uma lida, tá? Mas olha o que diz 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que elas estão registrando. O que são elementos do patrimônio? É aquilo que eu acabei de falar. Elas vão ser classificadas de acordo com aquilo que você quer registrar. Luiz, eu quero registrar salários. Então você vai criar uma conta, por exemplo, salários a pagar. É o elemento que ela quer demonstrar. Ela quer demonstrar o quê? Que você tem uma dívida com os seus funcionários. Eu quero registrar tributos. Então você vai criar uma conta lá, se for a prazo, né? Normalmente você apura o tributo e tem um tempo para pagar, então você cria uma conta chamada tributos a pagar. Luiz, mas aí é sintética, ela é mais sintética, tá? Agora, eu quero detalhar mais, eu não quero tributos a pagar. Então, eu posso criar uma conta, por exemplo, do lado do passivo, né? 2.0101, tributos a pagar. 2.01.01.01, COFINS a pagar. 2.010102, imposto de renda da pessoa jurídica a pagar. Percebeu? Eu vou detalhando mais essa conta, mas todas elas são contas, só que uma mais analítica, eu estou dando nome para o tributo, e a outra agrega todos os tributos. Então, eu estou registrando o elemento do patrimônio. E para que serve? Elas são agrupadas de modo a facilitar conhecimento, análise da situação econômico-financeira. Perceba que, quando você bate um olho naquele balanço todo organizadinho, facilita ou não facilita a análise? Então, se eu tivesse que fazer uma análise de balanço ali, né, que é uma das vertentes das ciências contábeis, se eu quisesse fazer uma análise da situação econômica dela, uma análise de balanço, quisesse saber se o meu ativo, né, circulante é maior do que o meu passivo circulante, ou seja, que eu tenho uma situação de liquidez de curto prazo boa, ativo circulante dividido por passivo circulante for maior que 1, por exemplo, significa que eu tenho uma situação líquida positiva, uma situação boa. Ou seja, o meu ativo de curto prazo, que é o ativo circulante, se eu precisasse vendê-lo agora, eu conseguiria vender, pagar o meu passivo circulante e ainda sobraria. Mais ou menos nessa linha. Não, mais ou menos não, é nessa linha. Então você consegue ter isso muito bem organizado. Aí vem o artigo, de novo, né, a Lei 6.404/76, e diz o seguinte, que
Nas contas, né, o ativo vai ser classificado em ordem decrescente de grau de liquidez. Caramba, ordem decrescente de grau de liquidez. E o passivo vai ser classificado em ordem decrescente de prioridade de pagamentos ou de exigibilidade. Cara, vamos entender isso melhor? Vamos, a gente volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você entender. Vai ficar muito fácil aqui agora de você saber isso que eu acabei de falar e não decorar. Vocês estão vendo aqui na minha tela que eu tenho ativo total, ativo circulante, caixa equivalente caixa, caixa e bancos, aplicações financeiras, tributos a recuperar, tributos correntes, ativo não circulante. Gente, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que quanto mais eu desço, menos líquido é a minha conta. Luiz, explica melhor o que é isso, menos líquido. A lei não falou que você tem que classificar as contas do ativo de acordo com o seu grau de liquidez, ou seja, quanto mais líquida, mais, no nível mais alto ela fica. Então, o que ele está dizendo aqui? Pega aqui, caixa e banco. O que é caixa e banco? É dinheiro no banco. É dinheiro que a empresa tem no banco. Beleza? Guarda isso aí com você. Aí eu venho aqui, ó, e olho para isso aqui, ó. Depósitos judiciais. Ok? Estou indo bem ao extremo para você entender. Então eu tenho aqui o registro caixa e bancos. Isso aqui deve estar em milhões, tá? Significa que ela tem 5 milhões lá, ó, no caixa, no banco. Tá? E eu tenho aqui depósitos judiciais do lado do meu ativo. Perceba que isso aqui, ó, caixa e banco, está no ativo circulante. Depósitos judiciais está no ativo não circulante. Eu te pergunto, se você precisasse de dinheiro agora, na mão, precisa de dinheiro, cash, qual seria mais fácil? Você ir no caixa e sacar ou esperar o juiz decidir para você retirar esse dinheiro? Qual seria mais rápido? Podem responder. Ir ao banco. Não tem dúvidas. Não tenho dúvidas. Então significa o quê? Aí você conclui. Caixa e bancos é mais líquido do que depósitos judiciais. Sim ou não? Sim. Então você classifica o seu ativo de acordo com o seu grau, com maior grau de liquidez. Ou seja, o que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido, sendo bem sintético para você compreender, o que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido vem primeiro. O que eu tenho mais dificuldade em transformar em dinheiro vem depois. Então eu fui lá para depósitos judiciais. Mas vamos supor que você tivesse aqui um estoque de mercadoria. Você tem caixa, bancos, você tem aplicações financeiras. E suponha que você tivesse aqui um estoque de mercadoria. Qual que seria mais fácil? Eu resgatar minhas aplicações financeiras ou eu vender minha mercadoria e depois receber do cliente? Qual que seria mais fácil? Resgatar minhas aplicações financeiras. Então significa que aplicações financeiras são mais líquidas do que o estoque. Então pronto, você já acabou de entender o que a Lei 6.404/76 falou, que no ativo as contas são classificadas pelo seu maior grau de liquidez. Luiz, isso cai em concurso? Toda vez perguntam isso. Toda vez. Tá? Vão dar uma conta, determinada conta, vai dizer que aquela, ela deve ser classificada, considerando que ela é uma conta do ativo, ela deve ser classificada, então, pelo menor grau de liquidez. Ele troca. Não, maior grau de liquidez. Perfeito, gente. Esse pedaço aqui ficou tranquilo de entender, para a gente não ficar decorando o artigo, mas entender olhando para a demonstração? Quando vocês não responderam, eu já falei. É porque tá ok, né? Beleza. Vamos para o passivo. Luiz, mas lá a lei está dizendo que o passivo é pelo grau de exigibilidade. Ora, o meu ativo é pelo grau de liquidez. Quanto mais rápido eu fizer dinheiro, ele vem primeiro, tá? E no passivo? Não, no passivo é pelo grau de exigibilidade. Significa o quê? Que aquilo que vence mais rápido tem que ser classificado primeiro. Isso se chama, só que ele não vai usar esse termo, né? Vence mais rápido. Ele vai usar o termo grau de liquidez do ativo, e aqui para o passivo ele vai usar o termo exigibilidade. Então, quanto mais exigível,
mais, no nível mais alto, ele tem que ser classificado. Então vamos pegar aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, como eu tenho aqui, né, obrigações sociais, obrigações fiscais, normalmente isso aqui é no mês. Então, eu tenho hoje, por exemplo, na contabilidade. Então, vamos pegar PIS e COFINS, tá? E imposto de renda e contribuição social. Encerramos o mês de junho, dia 30 de junho, encerrou. Aí as empresas emitem nota, todo aquele processo, né, de nota fiscal. Nós da contabilidade, temos até o dia 15 de julho, tivemos até o dia 15 de julho, para poder transmitir uma declaração, que a gente chama de DCTF. Você não precisa saber o que é isso, é só para eu contextualizar. É uma demonstração de créditos e tributos federais. Tá? Então, transmitir a DCTF até dia 15. Quando eu transmito a DCTF, eu apuro o tributo. Esse tributo que eu apuro, PIS e COFINS, por exemplo, vence amanhã, dia 24. Tá? O imposto de renda e a contribuição social do trimestre, se a empresa for lucro presumido, ele vai vencer dia 31/7. Então, quem é que tem, qual conta tem um grau de exigibilidade maior? PIS e COFINS que vence amanhã ou imposto de renda e contribuição social que vence em dia 31/7? Ora, PIS e COFINS que vence amanhã. Dei esse exemplo bem curtinho para você entender. Mas eu poderia ter aqui uma obrigação, digamos, trabalhista, que eu tivesse que pagar somente, né, depois que a ação transitasse em julgado, mas eu já reconheceria esse passivo aqui, ou pelo menos uma contingência, né, fiscal. Então, se ela não tem um grau de exigibilidade tão grande, ela vai vir classificada depois. Eu coloco primeiro o que vence mais rápido, tá bom? Agora eu preciso ouvir de vocês. Entenderam o que é grau de liquidez para o ativo e grau de exigibilidade para o passivo? No ativo eu classifico de acordo com o grau de liquidez, ou seja, quanto maior o grau de liquidez, primeiro vem as contas. No passivo, contrário, é grau de exigibilidade. Quanto mais exigível, mais eu tenho que colocar num nível maior, tá? Tranquilo? Tiverem dúvidas, pode falar. Eu vou de vez em quando olhar para o chat aqui, mas tô vendo sim, beleza. Então, tô gostando de ver. Tá dando resultado. Se quiser falar, pode perguntar. Gente, acabamos de matar aqui o artigo 178, pegando 178 ao 182, você já eliminou. Você não precisa ficar decorando. Você não precisa. Óbvio que tem coisa que vai ter que decorar. Quando for para decorar, eu vou falar, decore isso aqui. Mas eu tento evitar que vocês decorem, por quê? Porque senão depois você vai esquecer, chegar no dia da próxima e vai lembrar. Agora, você pode até decorar, mas tenta guardar esses conceitos que eu estou dando, mostrando o balanço, porque na hora do nervosismo, se você não lembrar isso aqui que está escrito na lei, pelo menos lembra daquele balanço, tenta visualizar uma conta e você visualiza aquilo e fala, poxa, é isso aqui mesmo, é aquilo que a gente viu lá na aula. Agora, eu estou chamando a atenção aqui pelo seguinte, porque está na lei, e como lá também eles podem cobrar alguma coisa de pronunciamento contábil, teoria, né? O CPC, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, que é o pronunciamento técnico 26, ele não fala isso, ele não diz que tem que ser nessa ordem e tal. Só que, né, para quem é estudante de direito aí sabe que quando ele diz que determina que seja observada a legislação brasileira, qual é a legislação brasileira que trata da Lei das Sociedades Anônimas aplicada às demais sociedades? É a Lei 6.404/76. Tá bom? Então, tá na lei, mas não tá no pronunciamento técnico. Bom, entendemos isso, então você já sabe o que é conta, como é que ela é classificada, né? Grau de liquidez, grau de exigibilidade. Agora nós vamos pensar no seguinte, lembra que eu falei para você que você poderia dar nome para suas contas? Hoje eu quero dar um nome para minha conta lá de contas a pagar, tá? O outro quer dar o nome e dentro de contas a pagar, ele cria o nome dos fornecedores. Pode fazer isso? Pode, sem problema. Mas o outro, eu quero chamar direto de fornecedores. Eu posso? Posso. Poxa, mas que confusão é essa? Então quer dizer que se eu chegar numa empresa vai ter o nome de uma conta, se eu chegar na outra empresa é o nome de uma outra conta. Então, por exemplo, eu trabalho com perícia contábil, né? Também já trabalhei, atuei em algumas auditorias. Luiz, como é que você faz? É muito fácil, sabe por quê? Porque já pensaram nisso antes pra gente.
Cada empresa ela pode ter o nome que ela quiser na conta, claro, guardando. Aí nós temos o manual da FIPECAF, que é o manual de contabilidade, né, aplicado às sociedades, manual de contabilidade, sociedade por ações, aplicado às demais sociedades. Lá no apêndice, não lembro o número agora, mas traz um modelo de plano de contas. É um modelo, só dizendo, olha, tem aqui uma estrutura, você quer seguir essa estrutura? Quero. Mas pode ser que uma empresa queira criar o seu próprio plano de contas. Então, cada empresa pode ter o seu plano de contas, sim. E o que é um plano de contas? Plano de contas é justamente um conteúdo, é um rol de contas que serão utilizadas na sua empresa. Então, se eu chego na empresa A, pode ser do mesmo ramo, pode ser idêntica, atividade idêntica, mas eu chego em determinada empresa, eu posso ter nomes de conta diferentes? Pode. Mas aí o que você tem que pedir? Voltando àquela ideia que eu falei, se você fazer uma perícia, fazer uma auditoria, você vai chegar e pedir para a empresa o quê? Eu quero o seu plano de contas. Então você vai pegar o plano de contas da empresa e vai olhar quais são as contas que ela utiliza. O que significa isso? Significa o seguinte, que na hora de fazer um lançamento contábil, o sistema da contabilidade, a gente vai aprender muito isso, tá? Débito e crédito, mas já falando aqui em termos de sistema, ele vai fazer um registro de débito numa conta chamada banco, ele vai buscar um código de uma conta com o nome de uma conta chamada banco. Ele vai fazer um débito. E uma outra conta, por exemplo, se ele tiver vendendo a mercadoria, ele vai baixar um estoque, ele vai fazer um crédito. Ele vai lá buscar o código dessa conta, de custo de mercadoria vendida, e o nome dessa conta, e vai baixar. Isso é plano de contas. Cada empresa pode ter o seu. Então, se vier uma questão dizendo para você que as empresas, né, claro que ele vai criar um contexto, mas que todas as empresas precisam ter um plano de contas padrão, ou seja, todas têm que ser igual. Não tem. Isso eu estou falando do mesmo setor. Imagina setor diferente. Você acha que o plano de contas do Banco do Brasil é igual ao plano de contas da Petrobras? Que o plano de contas da Petrobras é igual ao plano de contas da Gol? Mas não é mesmo. Por quê? Porque cada empresa tem a sua estrutura, tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, mas ela tem que ter um plano de contas? Tem. Ela precisa ter uma organização e dizer para você quais contas compõem aquele plano de contas. E aí, o que você vai fazer? É como se fosse uma cesta, como se o plano de contas fosse uma cesta de opções, tá? E aí, ocorreu um fato. Vendi mercadoria, comprei mercadoria, dei baixa no estoque, registrei depreciação, distribuí lucro. Você vai dentro dessa cesta e pega a conta. Opa, plano de contas? Qual conta que me atende? Ah, essa conta me atende? Atende, vou lá e registro. Qual é a contrapartida dela? Essa aqui. Vou lá dentro do plano. Isso é plano de contas. Aí se você for... Não, Luiz, eu quero ler para entender. Plano de contas é uma estrutura ordenada de contas patrimoniais e de resultado. Beleza. O que ele está querendo dizer aqui? É sempre bom a gente parar para... Opa, voltei, desculpa. É sempre bom a gente ir fazendo essa leitura pausada, justamente para você entender. É uma estrutura ordenada de contas. Você já pensa lá naquilo que eu mostrei para vocês, né? 1.1, 1.0, 1.01, 1.02 é uma estrutura ordenada. Que representam de contas patrimoniais, tá? E de resultado. Então, quer dizer, estrutura de contas patrimoniais. Quando eu estou falando de contas patrimoniais, vou falar aqui mais embaixo, eu estou dizendo que são o quê? São contas, tá? Deixa eu pegar, estava tentando pegar minha caneta aqui. Então, ó, estrutura de contas patrimoniais e resultado. Quando eu estou falando de contas patrimoniais, eu estou falando de ativo, passivo e patrimônio líquido. É o que eu vou estar explicando aqui mais embaixo. Quando eu estou falando de conta de resultado, eu estou falando de receitas, despesas, lucro, prejuízo. Tá? Então, contas patrimoniais, tem que ter, dentro do plano de contas, eu tenho que ter uma estrutura de conta de ativo? Tem. Tem que ter uma estrutura de conta de passivo? Sim. Isso são contas patrimoniais. Ativo e passivo são contas patrimoniais. E tem que ter uma estrutura de conta de resultado? Tem. Tem que ter uma estrutura de conta de resultado também. Que representam qualitativamente todas as operações comumente realizadas pela empresa. Seu planejamento deve ser feito a partir de uma análise minuciosa das características. Lembra que eu falei? Ou seja, o plano de conta vai ser de acordo com a característica da empresa. O Banco do Brasil tem um, Petrobras tem outro, Gol tem outro,
Outros bancos podem ter, por exemplo, o Banco do Brasil pode ter um plano de contas diferente do Bradesco, apesar de que, né, no caso das instituições financeiras, existe uma padronização do Banco Central, então é um pouco mais engessado. Mas cada atividade, cada empresa pode ter a sua. A gente está falando de grandes empresas. O supermercado aqui do lado da minha casa, ele tem contabilidade? Tem. Ele tem plano de contas? Tem. O plano de conta da contabilidade, o plano de conta do supermercado é de acordo com a sua característica. Então ele tem. Bem como da necessidade do usuário de informação, abarcando, como já disse, as contas patrimoniais e as contas do Estado. Gente, tudo isso que eu falei para você resume nisso. Uma cesta de opções de contas, que agora já sabe o que é conta. Então o plano de contas é uma cesta de opções de conta que você vai lá e escolhe a que você quer registrar. Aí na hora da prova, se cair isso aqui para você, você já não tem que decorar, você tem que entender a lógica. Ele está chamando de estrutura ordenada? É ordenada, a gente viu no balanço. Contas patrimoniais e resultados? Sim, a gente já sabe o que são contas patrimoniais e resultados. De acordo com a característica da empresa? Perfeitamente. Você consegue matar a questão só com esse conteúdo. Aí, lendo o que são contas patrimoniais, elas vão compor o balanço patrimonial. Ou seja, de um lado, as origens, que é o que financia as suas operações. Então, você tem ali os recursos de terceiros, tá? Então, você tem do lado do passivo, recursos de terceiros. E no patrimônio líquido, capital próprio. Então, essas são contas patrimoniais. E são contas patrimoniais que são as origens do recurso. E você tem do outro lado os bens de direito, que são as aplicações, onde você aplica esse recurso. Então, eu pego um empréstimo, um financiamento no banco, origem, para comprar uma máquina, está no meu ativo. Tá? Então, origem, aplicação de recurso. Ok? E eu vou ter que ter uma conta, então, chamada empréstimos bancários? Sim. De onde vem essa conta? Do seu plano de contas. Vai ter se não tiver, você cria. Então, você vai dentro do seu plano de contas, pega lá, empréstimo bancário. Olha, eu procurei aqui, não achei empréstimo bancário. Tudo bem, vai lá no seu plano de contas, cria a próxima conta chamada empréstimo bancário. E do lado do ativo, você vai procurar uma conta chamada máquinas e registro. E cada conta vai ter o seu código e a sua descrição. Tá? E as contas de resultado? Elas vão compor o quê? Demonstração do resultado do exercício. Então, você agora sabendo que existem o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, você já sabe que dentro da demonstração do resultado do exercício, você vai ter as contas de despesa, de receita e de resultado, que vai ser lucro ou prejuízo. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, o que você registra lá? Ó? Receita, venda de mercadoria, despesa, despesa financeira, despesas gerais, despesa administrativa, despesa com vendas. E quando confrontadas, vão produzir o quê? Lucro ou prejuízo. O que significa esse confronto? É você pegar todas as receitas, menos todas as despesas, o que sobra é o lucro. Sobrou o seu lucro. Esse lucro, isso é bom você guardar, não está aqui, mas é uma dica que eu dou para vocês, porque até 2017, né, até a alteração da Lei 6.404/76, pela Lei 11.638, Lei 11.638 de 2017, você poderia, se você pegasse o balanço das empresas, você via ali lucros acumulados, né? Você tinha ali um lucro acumulado. Hoje, depois disso, a legislação não permite mais que você mantenha lucros acumulados, você tem que destinar esse lucro. Então, isso pode ser uma pergunta para você? Pode. As empresas, a partir de 2017, não devem manter no seu balanço, ou seja, no seu patrimônio líquido, lá dentro do seu patrimônio líquido, uma conta chamada lucro acumulado. Mas prejuízo pode? Pode. Deu prejuízo, vou fazer o quê? Vou esconder? Não. Mas se der lucro tem que destinar. Destinar para onde, Luiz? Destinar para os sócios, constituir reserva, reinvestir, tá? Então pode ter uma pergunta desse tipo. A conta de lucro, a empresa poderá apresentar em sua conta, dentro do patrimônio líquido, uma conta denominada lucro acumulado com saldo positivo, por exemplo? Não, não pode, tá? Então isso aí pode ser uma questãozinha para vocês, mas você vai lembrar disso aí que eu estou falando, tá bom? Gente, até aqui, o que vocês me dizem? Pode ser pelo chat, pode ser quem quiser falar também, pode falar. Tranquilo, Luiz. Agora, me veio à cabeça o seguinte: por que existiam esses lucros acumulados
E por que que foi proibido também? Eu não consegui foi fazer essa analogia, essa comparação. Tá, vou te explicar pelo seguinte. O que as empresas. Nós começamos a adotar normas internacionais de contabilidade. Tá? Então, começou, né, a vir os CPCs, e aí precisou fazer uma reforma na legislação para se adequar às normas internacionais. E as boas práticas das normas internacionais não permitia que uma empresa, por exemplo, fosse apurando lucro, guardando esse lucro e não distribuísse para o sócio. Então imagina, você, Lucas, quer investir no mercado de capitais, aí você lá investia. Que você pode ter o retorno de várias maneiras. Você pode, por exemplo, obter o retorno com a valorização das ações, ou você pode obter esse retorno com base no lucro que ela distribuir ou no juros sobre o capital próprio. Mas isso é uma outra história, só para você entender o contexto. Aí o que acontecia? As empresas não distribuíam lucro e ficavam guardando ali lucros acumulados. Lucros acumulados. A legislação vem e diz, olha, começou a apertar, dizendo que as empresas deveriam distribuir lucros num período de 2 anos, por exemplo. Não poderia passar um período de 2 anos para distribuir. Aí veio a legislação e falou, olha, você não pode ficar guardando lucro. Se tiver lucro, tem que distribuir. Então foi para quê? Foi justamente para atender as melhores práticas internacionais de contabilidade e para beneficiar aquele investidor que fazia um investimento na expectativa de receber o lucro e a empresa simplesmente deliberava, porque é assim que funciona. Então, se eu compro uma ação da Petrobras, 10 mil, 100 mil ação da Petrobras, né, 100 mil já está bem, mas pequenos investidores, como eu, você não tem poder de decisão na diretoria. Eles vão lá, deliberam a distribuição do lucro e aí deliberavam que não haveria distribuição de lucro e ficava por isso. Então, a legislação veio para isso, para que você tenha, para a empresa tenha que distribuir lucro, sim, aos seus acionistas. Tá? Então é por esse motivo. E o prejuízo, por que o prejuízo mantém? Se a empresa registrou um prejuízo em determinado período, ela vai manter ali no informativo do balanço dela que ela teve prejuízo. Por quê? Porque esse prejuízo depois vai poder ser compensado, imposto de renda, etc. Tá? E até para você fazer análise. Poxa, eu comparo duas empresas, uma que está lá com prejuízo, todo trimestre dando prejuízo, e uma que está dando lucro, fazendo uma análise fundamentalista, qual a empresa que, em tese, né, teria mais coisa para analisar, mas assim, grosso modo falando, qual a empresa que eu investiria? Naquela que está dando lucro, não na que está dando prejuízo. Então o prejuízo é demonstrado. O lucro, ele é distribuído. E isso é informado em notas explicativas e tudo. Tá? Ficou claro? Ficou assim, obrigado.